Hoje nós iremos encerrar o início da lição número 5. Você vê como é que a situação é, né? Eu só estou falando o início da lição número 5. Nós vamos encerrar o início da lição número 5, que é sobre o quê? Já começamos do macro. Eclesiologia. E agora? Depois? Meu Deus do céu, meu Jesus. A esperança. Ô, Eudes, qual que foi a sua lição do domingo passado? Hã? Foi? Não, passado foi o Nicodemus. Ah, foi por isso. Não esqueceu, né? Propósito da igreja. Propósito da igreja. Foi 2 domingos atrás. Queridos, atenção. Vamos evitar agora a conversa paralela, por favor. Eu sei que vocês estão empolgados, mas vamos lá. Vamos então terminar o início, a introdução da lição de número 5. Estamos falando sobre os sacramentos da igreja. Dentro de eclesiologia, estamos ampliando a lição que fala da segunda marca da verdadeira igreja, que é a administração dos sacramentos bíblicos. E para hoje, leremos 1 Coríntios 11, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Eu ainda não falarei da ceia, mas eu vou citar esse texto hoje para explicar os fundamentos de sacramento que teremos nessa lição. Porque no momento que a reforma protestante acontece, contrapondo a Igreja Católica em termos de sacramento, meu querido, até mesmo entre os reformadores houve distinções. Né? E essas distinções elas não são percebidas pelos réis mortais quando estão participando da ceia, simplesmente. Mas a partir de hoje, você não será mais um réis mortal. Você saberá, quando um pastor falar alguma coisa, você vai dizer: esse é um católico romano, esse é um luterano, esse é um zwingliano, esse é um calvinista. Você vai saber porque essas coisas estão nas entrelinhas, tá? Então, dito isso, meu irmão, é importante então reiterarmos o que eu já falei, que essa lição ela visa um aprofundamento da segunda marca da verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja administra corretamente e biblicamente os sacramentos. Essa vai ser uma marca distintiva de uma igreja mais pura, de uma igreja que verdadeiramente vive o Evangelho. E nós, então, também meditamos nas lições anteriores que tanto a palavra sacramento, mistério, sinal, ordenança e selo devem ser tratadas por nós como o quê? Como sinônima. Sinônimo, lá no final ali, né? Sinônimas. Porque existem pessoas que criam casos com palavras. Elas complicam muito. E até tem razão, às vezes. Porque a palavra sacramento parece que dá a entender que o que está acontecendo realmente santifica a pessoa. Ou seja, quando alguém é batizado, no momento que ela é batizada, aquela água que cai sobre ela está verdadeiramente purificando os seus pecados. É por isso que, se você for no interior de Minas Gerais, ou talvez até no interior de alguns outros lugares, eu vou falar de Minas Gerais por causa da minha experiência, mas é bem possível que em igrejas neopentecostais e pentecostais você veja os membros falando assim que tem que batizar em água corrente. Não vale piscina. Tem que ser água corrente. Por que tem que ser água corrente? Porque há um entendimento, mesmo que superficial, de que a pessoa, quando ela mergulha, os pecados dela são deixados na água e são levados para o oceano do esquecimento. Amém? Amém. Foi bonito isso? Não, foi bonito. Foi poético.
Mas não é verdade. Não é verdade. Não importa se você está lá no rio e está escorrendo para o oceano. Não importa se você está na piscina e está escorrendo pelo ralo para o esgoto. Não importa se é um pouquinho de água sobre a chapinha. Não importa. Água nenhuma vai purificar pecado. O que purifica pecado é o sangue de Jesus. Essa obra redentora de Jesus, ela acontece por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. É por isso que todo esse lavar esse lavar que a Bíblia prescreve está ligado ao Espírito. É o lavar o lavar regenerador do Espírito Santo. É um lavado interno. Isso que é importante. Agora, no momento que você foi lavado internamente, lava-se externamente como um símbolo do que aconteceu dentro. E quem julgou o que aconteceu dentro? Quem julgou? Não, alguém julgou, gente. Quem julgou? Quem julgou o que aconteceu dentro? A pessoa vai ser recebida como membro da igreja. Quem julgou? Conselho. O conselho. Por que o conselho fez isso? Porque eles são os pastores da igreja. Cabe a eles pastorear o rebanho de Deus. Então eles recebem uma pessoa que diz: eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles vão caminhar com essa pessoa, vão andar com essa pessoa. E essa pessoa vai dar provas que esse lavar regenerador aconteceu na vida dela. E uma vez que o conselho tem essa percepção, essa pessoa é recebida na igreja por batismo. Deu para entender? Esse é o procedimento de qualquer um de vocês aqui. Todo mundo passou por isso. Pelo menos eu acho, né? Estou julgando aqui que todos passaram por isso. Estou. Sim, quer falar alguma coisa? Então, assim, não importa se usa a palavra sacramento, mistério, ordenança, sinal e selo, porque todas referem-se a uma mesma verdade. Deus instituiu um rito através de alguns elementos para falar de uma realidade espiritual que acontece em nós, mas que se utiliza elementos materiais, fora de nós, para exemplificar esse processo. Então, nesse sentido, é que estamos falando dos sacramentos. Dito isso, nós vimos que há uma delimitação dos sacramentos, onde a Igreja Católica, tanto oriental como ocidental, elas veem 7 sacramentos na Bíblia, e da Reforma Protestante para cá, nós entendemos que existem quantos sacramentos? 2 sacramentos. Então, toda a Igreja Reformada, toda a Igreja Pentecostal, muitas neopentecostais acreditam apenas 2 sacramentos. E hoje em dia você tem aí, mesmo que não digam isso, mas existe um tratamento em igrejas neopentecostais de segunda e terceira onda, que estão tratando circunstâncias com a mesma autoridade do sacramento. Então, quando você vê aquela história de sabonete ungido, de água ungida, de tijolo, de não sei o que mais, qualquer coisa que envolva algo material e que contenha algum tipo de graça, está entrando dentro da esfera de um sacramento. Ainda que não chame isso de sacramento, mas está sendo tratado como um sacramento. Isso é um desvio grave das Escrituras. Amém? Deu para entender? Então, desde a Reforma Protestante, só temos quantos sacramentos? 2. Delimitados pela própria Escritura. E aí nós vimos que, para entendermos o que é um sacramento, 4 elementos básicos são aplicados, que são eles: um elemento físico ou material. No caso do batismo de Santa Ceia, qual é o elemento físico e material? Água, pão e o vinho. Né? Uma semelhança com a coisa significada. Olha, Jesus disse que o pão representa o seu corpo e o vinho simboliza o quê? O seu sangue. O que é a água do batismo? É esse lavar regenerador do Espírito Santo. É até interessante que o profeta Ezequiel, ao falar de um processo futuro que acontecerá, em termos proféticos, ele diz, Deus falando: aspergirei água sobre vós. É interessante. Por que ele diz aspergirei água sobre vós? Né? Falando dessa nova aliança que está para vir. Justamente por causa desse lavar regenerador do Espírito Santo. Mas é interessante a palavra que ele escolhe. Qual é a palavra? Aspergir. Né? E o que é aspergir?
é você salpicar a água. A palavra aspersão era utilizada no contexto da velha aliança para o sacerdote que pegava, como que isso aqui? Imagine que isso aqui é uma folha de isopo. Você sabe o que é uma folha de isopo? Não. É isso aqui. Tá? É isso aqui. Basicamente, a folha de isopo, ela tinha os galinhos, tinha as plantinhas assim, tal, bonitinha. E o que acontecia? O sacerdote pegava isso aqui, eu não vou pegar porque eu não vou estragar o arranjo, né? Mas ele pegava isso aqui, ele ia lá no sangue do animal, molhava no sangue do animal, como uma bucha, né? Eu lembrei do Luciano, lembra lá no Brasil, quando a gente vai pintar a casa, a gente pega aquela brocha e pega assim, tá assim, ó. Lembra daquele ato? Pois é isso aí. Então ele pegava, molhava no sangue e aspergia sobre o altar. Aspergia sobre o altar, né? Então esse processo acontecia nos termos da antiga aliança. Deus pega essa ideia e coloca que agora não será mais o sangue de animais, mas ele vai aspergir o quê? Água sobre vós. Ou seja, ele vai nos lavar agora por meio de uma água pura e límpida. É uma referência ao Espírito Santo do Senhor, que vem na dispensação da graça agora em Cristo Jesus. Tudo vai mudar, e mudou. É interessante porque se fala aspersão, e como é que a gente batiza na igreja presbiteriana? Por aspersão, né? Porque a gente salpica a água sobre você. E você está aí querendo, não, eu quero emergir, eu quero mergulhar, né? Eu quero nadar no Espírito Santo. Alguns falam para mim assim que é mais bonito, né? Mergulhar e tal. Tudo bem, meu querido. Nós da igreja presbiteriana aceitamos qualquer uma das 3 formas de batismo. Se você for batizado de qualquer uma dessas 3, dentro da perspectiva bíblica, nós aceitamos. Porque a forma não importa. Ainda que nós entendamos que uma forma é mais bíblica e fazemos essa forma, as demais formas para nós não importa. Porque o que importa mesmo é o batismo acontecer de acordo com o ensino bíblico. Agora a pergunta é, as outras igrejas que pensam? Será que elas são tão moderadas assim? Ou será que se você disser, eu fui batizado por aspersão, será que ele vai dizer assim, bem-vindo meu irmão? Ou ele vai te chamar de primo? Né? Fica a pergunta. Tá? Uma razão bíblica que é o sinal autorizado, ou seja, um texto descritivo onde se aponta que aquilo tem que ser feito para sempre até Cristo voltar. Tem isso no batismo? Tem, gente? Não tem? Porque se não tem, por que você está batizando então? Tem, a gente continua batizando os nossos filhos. Por que nós batizamos? Um texto descritivo que mostra a razão que é autorizado. Quem lembra? Está aí, a grande comissão. Um texto descritivo para a Santa Ceia. Sim. Da Santa Ceia, quando Jesus institui e fala fazer isso até que eu volte. Sim. Então você está percebendo que existem textos descritivos? Sim. Texto descritivo. E uma confirmação da graça, que significa? Porque quando você participa, notadamente você está sendo abençoado de alguma maneira. A pergunta é, o quanto você está sendo abençoado nisso? É o que eu vou responder hoje aqui para nós. Então, meu irmão, a pergunta é, qual é a razão dos sacramentos? É o que nós precisamos ver. Por que Jesus instituiu isso? É claro, existe o entendimento de que só participam dos sacramentos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. De certa maneira, os sacramentos delimitam quem é a igreja e quem não é a igreja. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas há pessoas que se converteram e não participaram do sacramento, elas eram crentes? Claro, óbvio. Agora, no processo ordinário da vida, se essas pessoas receberam Cristo e elas estão vivendo, elas vão seguir o curso natural dessa vida. E qual é o curso natural dessa vida?
Elas serão recebidas como membros da igreja, elas participarão dos sacramentos até que Cristo volte. O que é inconcebível é alguém falar assim: eu sou crente em Cristo Jesus, mas eu não preciso ser batizado. Ou eu não preciso participar da ceia. Isso não faz o menor sentido. Porque, meu irmão, há uma razão para a qual os sacramentos estão aí. Eles delimitam quem é a igreja e eles anunciam também a palavra do Senhor. Porque eu já disse isso aqui uma vez, mas vamos repetir, para nós não esquecermos. O que é a palavra, né? O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus, meu irmão? Você vai dizer para mim, é a Bíblia. Correto? A Bíblia é a palavra de Deus? É, correto. É a palavra escrita. Mas nós temos a pregação. Pregação da palavra. Se essa pregação é fiel, ela é a pregação de quê? Da palavra. Então você tem a pregar a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Você tem a palavra de Deus pregada. E você também tem a palavra simbolizada. Simbolizada. O que é a palavra de Deus simbolizada? Sacramento. O sacramento. Faltou uma aqui, né? Que é a palavra encarnada, né? Encarnada. Quem é a palavra encarnada? Jesus. Então, o que é a palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus, ela é a Bíblia, a palavra escrita, ela está na pregação fiel das Escrituras, a palavra pregada, ela está simbolizada nos sacramentos e ela está encarnada em Cristo Jesus. Mas o que é importante para nós aqui nessa lição é o quê? Simbolizado. Então, toda vez que o sacramento acontece, a pregação da palavra é realizada. Observe um pastor batizando, observe um pastor ministrando a ceia. Há um ensino ali. Há uma pregação ali. Né? Há uma mensagem ali. Razão pela qual tudo isso é feito, explicado para quem está presente, né? Para que aquele que está em Cristo Jesus tenha a sua esperança renovada, tenha a sua fé fortificada, e para aquele que não conhece Cristo Jesus, seja um sinal de juízo, um confronto, um chamado à conversão, o arrependimento, o pecador. Ele tem que entender. Aí você vai dizer, pastor, mas quando isso acontece? Quando alguém, por exemplo, se levanta no dia da ceia para participar da ceia, onde eu sei que essa pessoa não deve participar e eu nego a ceia para essa pessoa. O que eu estou fazendo? Negligenciando. Não estou negligenciando, eu estou obedecendo. Porque essa pessoa não pode participar da ceia. Não pode. Então, eu devo fazer isso se sei. O presbítero deve fazer isso se ele sabe. Ele deve entregar os elementos da ceia para aqueles que são de Cristo Jesus. Então, a pessoa vai ficar nervosa, mas por que não sei o quê. Ora, irmãos, nós temos delimitações em relação à ceia. Se essa pessoa toma a ceia indignamente, ela é réu do corpo e do sangue do Senhor. Deu para entender? Aí você vai falar assim, mas cada um examina a si mesmo. Claro, essa é uma parte da verdade. Tem outras partes da verdade. E se os presbíteros fizerem isso tendo consciência, o pecado deles também, né? Claro, porque imagine, se eles olham para Jaqueline, sabe que Jaqueline está em disciplina. Uhum. Por exemplo. Não espalha. Pois é. Jaqueline está em disciplina. Aí a Jaqueline fica de pé lá para receber a ceia. Aí o Eudes chega tranquilo, entrega lá assim, e ainda lava as mãos no final, né, da ceia. Assim, lava as mãos por quê? Porque a culpa é de quem? Eudes tem parte no cartório aí, meu irmão. Porque Eudes sabe ele como presbítero sabe da disciplina, sabe do que implica a disciplina, sabe o que implica ela tomar a ceia em disciplina, e ainda assim ele entregou. Ou seja, ele é co-participante dessa condenação. Deu para entender, irmão? Então isso é tratado com muita seriedade na igreja. Quando você está lá no momento, você não está percebendo. Mas tudo isso está acontecendo. E você só está lá assim adorando.
Né? Ainda bem que a gente não está percebendo, né? Porque não cabe ali. Sim. E no contexto presbiteriano, se o presbítero, você está servindo a ceia, e eu não estou em disciplina ainda, mas eu não pego a ceia, e o presbítero percebeu, o que ele tem que fazer? Olha, primeiro que nenhum crente deveria se abster da Santa Ceia. Seria o quê? Nenhum crente deveria se abster da Santa Ceia. Por quê? Porque não é esse que decide. Porque, tipo assim, o que você vai me dizer? Que você está em pecado? Ah, quem não está? Quem não está? Todo mundo tem pecado. Todo mundo peca, né? E você está se disciplinando. Que É. o papel seu. O papel é da autoridade. Então, a gente tem que refletir nisso. Nós jamais devemos deixar de participar da Santa Ceia. Pastor, o que eu devo fazer então? Ora, confessa. Atenção, gente. Importante. Ora, confessa e participe. Agora é o seguinte, vamos imaginar que o caso de Viviane é um caso sério porque é uma situação prolongada. Então ela orou, confessou, participou, mas depois ela procura um presbítero. E ela fala... Tomou na Santa Ceia? Ela confessou, querida. Confessou o pecado dela. Acabei de dizer. Você acha que Deus não pode perdoar o pecado? É ou não é? Não foi essa a ordem dos fatores? Ora, confessa e participa? Agora a questão é, tem pessoas que vivem pecados na vida que não são atos isolados. Às vezes, por exemplo, ela está vivendo um momento difícil no casamento, que é fácil de imaginar, porque conhecemos o Ades, né? Então ela está vivendo um momento difícil no casamento. Falei o Ali, gente. O Ali. Quais? Então assim, aí ela está vivendo um momento complicado, que está, atenção gente, indo e vindo. Então ela participou, mas a própria ceia mostrou para ela que ela devia buscar uma atitude maior. Então ela procura um presbítero para que essa situação possa ser trabalhada agora pastoralmente. Se isso vai redundar numa disciplina ou não, é o conselho que vai dizer. Agora ela só deve não participar da ceia se ela for disciplinada pelo conselho. Sim, mas aí vou usar isso. Se eu não confessar, se eu não... Peraí, deixa eu ver aqui, vou perguntar. Se você não confessar. Se eu não confessar, eu não tomar, o presbítero passou, viu que eu não tomei, serei disciplinada depois? Não, mas será que vai ser questionada? Vai ser chamada no conselho. Provavelmente. Se você tiver bons presbíteros que observaram isso, sim. Por quê? Qual é o princípio? Qual é o princípio, irmãos? Ninguém deve deixar de participar da ceia. Ora, mas se alguém deixou de participar, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Alguém viu como é que é? A gente vai querer saber. Por quê? Porque isso é pastorear. Pastor, muitas pessoas também vieram de outras denominações, principalmente as pentecostais, em onde eles pregam que se a pessoa está em pecado, não deve participar da Santa Ceia. Então, Justamente porque tem uma visão beatífica da ceia, né? Isso, A ceia é um negócio muito católico. é somente para os santos, quem não tem pecado. É um negócio católico, tipo assim, cara, é um negócio cheio de graça, entendeu? Eu sou indigno. Atenção, queridos, lembre, um fato. Quando Lutero foi ministrar a sua primeira ceia, enquanto católico ainda, atenção, quando Lutero foi ministrar a sua primeira Eucaristia, enquanto ele era católico, ele estava lá na função de um quase padre, né? Então, a Bíblia diz que ele pegou a hóstia e levantou a hóstia e paralisou. Ele tinha que dizer as palavras, em latim, corpum Deum. Ele não dizia nada, absolutamente nada, falava nada. Até que alguém veio do lado, né, e chegou assim, Lutero, diga as palavras. Lutero, diga as palavras. Corpum Deum, corpo dele ficava paralisado. Depois ele disse, prosseguiu a Eucaristia. Mas a questão é a seguinte, perguntaram, Lutero, por que você não conseguiu? Por que você paralisou tal? De repente estava nervoso, não sei o que e tal. Ele pensou assim, por um momento eu pensei, estou com o corpo de Cristo nas minhas mãos.
Quão indigno eu sou. E eu fiquei sem reação. Essa é a perspectiva católica. É o corpo de Cristo. Como pode ele, Lutero, cheio de pecados, ainda mais alguém como ele, que confessava todo dia para o padre, né? Segurar o corpo de Cristo. Deu aquele insight, né? Essa é uma perspectiva. Né? A outra perspectiva é o valor que ele estava dando para aquilo, que na Igreja Católica era mais um rito qualquer. Mas Deus estava trabalhando com Lutero. Mas ficou esse testemunho para a história interessante. Mas a gente tem que ter uma reverência e temor diante de Deus ao participar da ceia, porque Cristo está presente na ceia através do seu Espírito, realmente. Mas nós não podemos imaginar que aquilo que está na nossa mão e aquilo que está no cálice ali nas duas mãos, aquilo ali é santo a ponto de ser o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus. Então tem crente, eu falei isso aqui também, né? Que vai botar o pão na boca e não mastiga o pão. Entendeu? Teve uma igreja que eu fui pastor, tinha um padeiro na igreja, o diácono. Ele era padeiro. Então a gente fez um pão específico para ser. Eu bolei com ele lá um pão. Aí o pão era um pãozinho assim maiorzinho, né? Aí vinha para ser, cada um pegava o seu, aquela coisa mais grande, aquela massa de pão de doce, né? Muito boa, saborosa. Mas eu fiz questão de fazer um pouco maior, porque eu queria o quê? Mastigar. Que as pessoas o quê? Comessem o pão. Não ficasse aqui na ponta da língua assim. Mastigue o pão, mastigue. Mastigue o pão. Cálice um pouquinho maior também, né? O pão não descer seco. Comeu, Mas para tomar vinho, Mas eu acho que essa é outra resquício católico, você não pode mastigar a hóstia. Ela tem que derreter. Eu não podia. Ela não pode mastigar. A hóstia não pode, por quê? Porque é o corpo de Cristo. E por que você não pode tomar o cálice? Porque é o sangue que só o de padre Cristo. tomar. Só nós. Então veja o seguinte, irmãos. Vamos olhar aqui comigo. Deixa eu explicar isso para vocês. Vai dar. Cadê o Fábio? Atenção, queridos. Olha aqui comigo. O que é Icar? O que é Icar, gente? Também quer Igreja dizer. Católica Apostólica Romana. Esse é o nome de alguém? Icar. Igreja Católica Apostólica. Não vale, aquele não Romana. todos os outros. Não Cheira aí, mesmo. vamos. Não mesmo. Todos eu escolhi. Esse cara eu conheço. Esse aqui é esse cara. Atenção. Perceba o seguinte. Vamos aplicar esse conceito da razão dos sacramentos agora. Quando tiver Icar, é a Igreja Católica. A visão originária da Igreja Católica. O que aconteceu? Houve uma reforma protestante aqui. E quem foi responsável na Alemanha? Lutero. Essa reforma, ela se expandiu por toda a Europa. E ela chegou à Suíça. Quem foi o responsável pela reforma na Suíça, onde os reformadores foram chamados de reformados? Zwinglio. 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 E depois de Zwinglio, nós temos surgindo em Genebra quem? Calvino. Qual que é a diferença na história que precisa entender? Vou colocar aqui um versículo. A palavra é a seguinte, ó. Qual é o versículo? Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. A Igreja Católica leu os sacramentos aqui, ó. Isto é. Lutero leu os sacramentos como? Isto é. Zwinglio leu os sacramentos como? Fazei em memória. E Calvino? Isto é estar presente. Agora, o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem
que significa? Qual é o pensamento da Igreja Católica em relação ao sacramento? Para a Igreja Católica, o sacramento ele significa e causa o seu significado espiritual. Então quer dizer que eu vou mais destacar o princípio da ceia hoje, porque em termos de batismo, Lutero, Zwinglio e Calvino não divergiam. E os três divergiam da Igreja Católica. Mas em termos de Santa Ceia, os quatro se divergem. Deu para entender, gente? A diferença? Então a Igreja Católica dizia que a ceia, isto é o meu corpo / sangue. Então o que quer dizer? Que quando você participa da Eucaristia, ela significa alguma coisa, que é o sacrifício de Jesus, e ela causa o significado dela. Significa que quando você participa da Eucaristia, você está participando verdadeiramente do corpo e do sangue de Jesus. O que você tem na sua mão é o corpo de Cristo. O que você tem na sua mão é o sangue de Jesus. A isso nós damos o nome de substanciação. A isso aqui damos o nome de substanciação. Por quê? Trans. O que é trans, gente? Não é isso que você pensou. A raiz é. Não é o que você pensou. O que é trans? Vem de quê? Transformar. Tem um desenho que fala isso, né? O pessoal aí, né? Ah, os gêmeos, super gêmeos, né? É isso, não é? Eu bati assim. Ah, é ativar. Transformar. Isso aí é Power Ranger, eu acho. Então o que acontece? A cerimônia da Eucaristia acontece e se transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus. Nesse sentido, Cristo está lá realmente naqueles elementos. Transformou. Ele está lá. É um sacrifício. É um outro sacrifício de Cristo. Toda missa é um sacrifício. Toda Eucaristia é um sacrifício. O corpo e o sangue estão lá presentes. É por isso que você recebe a hóstia e não pode mastigá-la. Porque é o corpo. Deu para entender? O sacramento significa e causa o seu significado. Você vê que Lutero, nesse primeiro momento, não diferiu. Ele disse, o sacramento significa e causa o seu significado espiritual. Ou seja, Cristo está lá representado na ceia, o seu sacrifício está lá. Mas ele mudou uma coisinha, né? Qual foi uma coisinha? Ele acreditava na... Meu Deus do céu, hoje o meu português está maravilhoso. Como é que é a Igreja Católica? Trans. É B, né? É. Antes de ver. Não, é. Antes de perder. Então, se transforma. Lutero diz, não se transforma, mas está com. Aí com, o que significa com? O pão e o vinho está lá. Mas o corpo de Cristo está lá também. Mas não houve uma transformação. Então onde está o corpo de Cristo? O corpo de Cristo está sobre o pão, do lado do pão, através do pão, ao redor do pão. Está com o pão. A mesma coisa com o sangue. Então Lutero entendia que essas duas coisas estavam lá, mas elas não estavam como uma unidade. Elas estavam com. Então quando alguém comia o pão da ceia, ele estava comendo em essência duas coisas. Ele estava comendo o pão material e estava comendo o corpo de Cristo. Isso é importante para a gente entender, irmão, porque veja,
Os reformadores foram uma bênção. Mas os reformadores divergem em tantas coisas, né? É importante você ouvir e ler de tudo para que você tenha a sua opinião, né? Mas a gente, com muita humildade, discorda de Calvino em muitas coisas, discorda de Lutero em muitas coisas, mesmo eles tendo uma capacidade sem igual. Mas eles estavam presos a uma realidade que a gente não pode deixar de notar. Qual é a realidade? Lutero se opôs à Igreja Católica, mas ele se opôs no intuito de reformar a Igreja Católica. Ele, essencialmente, ele via a Igreja Católica como necessidade de reforma. Ele não queria uma outra igreja. Já Zwinglio, ele foi um pouco mais extremo em relação a Lutero. Ele divergiu mais do que Lutero. É como se Zwinglio estivesse dizendo: Lutero, você está muito bonzinho. Eu vejo que você tem um carinho pela Igreja Católica, então você está muito bonzinho, você não está vendo isso, isso e isso. Calvino, ele vai na mesma linha aqui de Zwinglio, mas ele adapta algumas coisas a uma realidade diferente desses dois aqui. Uma realidade mais mediadora. E aí, entre esses aqui, você vai falar assim: mas quem que era o extremo do lado de lá? Quem? Os anabatistas. Porque os anabatistas foram que deram o movimento batista, gente. Tá? Por que eles são chamados anabatistas? Esses aqui estão divergindo em termos de quê? De ceia. Os anabatistas divergiram em termos de quê? De batismo. Então veja, se Calvino disse que aqui seria um meio a meio, os anabatistas disseram: não é nem meio, não é com, não é trans, é totalmente oposto. Tem que tirar tudo, muda tudo. Vamos começar do zero. É isso. Anabatista é isso. É um movimento radical. Então veja que a Igreja Católica estava que é trans, Lutero atendeu dizendo que era com, ou seja, estava junto, e Zwinglio disse o quê? Não é nem trans, nem com. É nada. É um memorial. Porque, veja, a Igreja Católica e Lutero destacavam o isto é. Imagina, você pega o corpo e fala: isto é. Isto é. Ora, se é. Mas tem a segunda parte do versículo. Fazer isso em memória de mim. Zwinglio não destacou isto é. Ele destacou? Para Zwinglio, isto era significa. Seria uma outra maneira de significa. Isto significa. O é não é no sentido de torna-se, mas no sentido de significa. Isso significa o meu sangue. Isso significa... E não está errado, está correto. Mas o erro de Zwinglio foi ir para o extremo de achar que o fato de significar deve levar-nos apenas a um memorial. E aí tem muita gente por aí fazendo a ceia em termos memoriais. Esses são, em termos de ceia, eles não são calvinistas. Eles são o quê? Zwinglianos, né? Porque eles acreditam que a ceia é um memorial. Então, tipo assim, a gente junta ali a mesa, bota o pão, bota o vinho, participa daquele momento, mas aquele momento não está nos abençoando em nada, em termos de graça, em termos de igreja. É apenas um memorial. É um memorial. Por quê? Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Então você está lembrando. É igual a gente aqui quando vai... Chega aí a Reforma Protestante, a gente não lembra a Reforma Protestante? É memória da Reforma Protestante a gente fazer alguma coisa? Tem uma mensagem no culto, tem um trabalho assim, é colar. É memória, é uma lembrança. Tá? É isso. E aí Calvino disse o quê? Olha, Zwinglio está certo no sentido de que deve ser feito em memória dele. Mas esse em memória aqui não tira o significado da ceia. Porque o sacramento, ele significa alguma coisa. Calvino não entendia que a ceia concedia graça
como os católicos acreditavam, como Lutero também acreditava, porque é consubstanciação, mas ele acreditava que a ceia abençoava justamente pelo fator unificador dos crentes. Não é o elemento e não é quem faz o elemento, mas o Espírito Santo que habita nos crentes. De maneira que se um crente participa da ceia, ele é abençoado. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. O crente, ele é batizado e ele é abençoado porque ele tem o quê? O Espírito Santo. E o que a gente percebe aqui nessas indagações é que se exclui muito a figura de quem? Do Espírito Santo. E se fala apenas da pessoa de Cristo. Veja, transubstanciação. Cristo está presente na ceia verdadeiramente no pão e no sangue. Lutero, Cristo está presente na ceia aonde? Através, junto com, ao redor, por cima, por baixo dos elementos. Zwinglio, Cristo não está presente na ceia. Aí você vai falar, nossa, mas o argumento de Zwinglio é forte, pastor. Mas não é tão difícil assim. Porque se eu perguntar para você, onde Cristo está agora? Qual é a sua resposta? Onde Cristo está, irmão? Ele não está lá? Vai ter ceia hoje? Ele vai descer do céu para vir aqui, na ceia? O que você acha? Não. É que se não pode o Espírito Santo acontecer isso. Por isso que olha o cheque. Se você pensa na pessoa de Cristo, ele não está aqui. Ele não vai estar aqui na ceia. Obrigado, querido. Ele não vai estar aqui na ceia com a gente, fisicamente. Não? Então, o Zwinglio não estava errado no seu pensamento. Mas tem um problema aqui, meu filho. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou órfãos. Cristo está presente na ceia, sim. Ele não está presente fisicamente, materialmente, mas está presente espiritualmente. Através de quem? Do Espírito Santo que ele deixou, irmão. Então Calvino vai unificar essas ideias belamente, justamente na figura de quem? Do Espírito Santo. 1 João 4,8. Abre aí. 1 João 4,8. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse é 4,8? 1 João 4. 18. No amor não existe medo. 5,8. E 3 são os que testificam. Aí, na terra. 5,8. 5,8. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então veja, João ele está falando dos testemunhos de Cristo, né? 3 são os que testificam na terra. Quem? O Espírito, a água e o O sangue. Espírito, a água e o sangue. Olha, a água e o sangue é uma referência clara. Qual? Batismo e ceia. Batismo e ceia. Agora o Espírito, os comentários vão divergir, né? Mas a palavra Espírito pode ser uma alusão ao que o Espírito fala através da palavra. Então, a palavra Espírito pode ser um sinônimo de palavra, de maneira que é tudo aquilo que eu falei antes. O Espírito Santo está na palavra pregada, na palavra escrita, está agindo também na palavra simbolizada. São 3 que testificam. Qual a diferença que o Espírito está em letra maiúscula? Faz, porque é Espírito mesmo, né? Então a questão é a ligação do Espírito com a água e com o sangue. Não é justamente isso que ninguém fez aqui? Quem fez? Calvino. Por isso que ele diz, Cristo está presente, mas não fisicamente. Ele está presente como? Espiritualmente. Então você jamais vai ouvir na igreja presbiteriana alguém dizer que Cristo está presente fisicamente. Porque se você ouvir isso, meu irmão, corre. Corre. Cristo não está presente fisicamente. Por quê, irmão? Meu irmão, básico. Qual é a fala dos anjos na ascensão de Jesus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, voltará um dia, correto?
Isso já aconteceu? Então não aconteceu, meu irmão. Se você está achando que ele está vindo na ceia visitar todo domingo, ele está indo e voltando todo dia, a escada de Jacó? É isso? Não, ele não cumpriu essa palavra ainda, ele não veio. Então quer dizer, pastor, que nós estamos abandonados? Não! Ele nos deixou o seu Espírito. Onde a igreja está, onde o Espírito está, Cristo está também. Amém, irmão? Então veja, por que é a dificuldade? Dentro da igreja católica, vão dizer que se alguém participa da ceia ou do batismo, considerando que é transformado, aqueles elementos vão comunicar graça. Então, tipo assim, se você é um pecador miserável, terrível, odiado, e você participa da Eucaristia da Igreja Católica, ela te santifica. Ela te transforma. Deu para entender? Porque ela tem graça nela. Tem graça. Lutero, ela comunica graça ao indigno, mas não é eficaz. Então, tipo assim, se o camarada entra na igreja luterana e ele participa da ceia, ele vai entender que aquilo é especial, mas aquilo não vai ter efeito na vida dele. Deu para entender? Captou? Não vai ter efeito. Para ele, o pão vai ser como o pudim da Mara que ele comeu no dia anterior. Tava bom, mas acabou. Entendeu? É isso. Zwinglio vai dizer que a graça não é comunicada ao indigno. Então, se ele tomar, ó, não vai ter nenhum efeito. E Calvino vai ser justamente aquela posição. O elemento agregador da igreja é o sacramento. E quem participa indignamente da ceia será réu e corpo e do sangue do Senhor. Amém? Amém, irmão? Amém. Deu para entender? Ficou claro? Então, esse é o pano de fundo dos sacramentos. Esse é o pano de fundo. Quando nós entrarmos aqui nos próximos sacramentos, então, tudo isso eu vou colocar aqui na baila para vocês. Ó. Vou lembrar vocês desses detalhes. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos entrar no primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. O que é, como foi, como é administrado, por quê, todas essas questões vamos trabalhar aqui a partir do próximo domingo. Amém? Diga, Margarida. Zwinglio é da mesma época de Lutero ou bem depois? Zwinglio está ali no contexto 1519, por aqui. Então, alguns dizem, inclusive, que a reforma protestante mesmo começou com Zwinglio. No sentido clássico da palavra, né? Mas a gente sabe que é com Lutero. Mas eles são contemporâneos. Inclusive, teve um debate entre os dois aqui. Interessante. Atenção, queridos. Eles tiveram um combate entre os dois aqui sobre ceia, né? Quando eu falo combate, é discussão de ideias, né? E Lutero tinha dito para Zwinglio que o vinho dele era um vinho menor. É tipo assim, é como se a doutrina de Zwinglio sobre a ceia era um vinho menor. Tipo assim, lembra da parábola? Lembra das bodas de Caná, quando Jesus ele transforma água em vinho? Qual foi a palavra que foi dita naquele contexto? A festa está acabando aqui, mas até agora você tem nos dado o quê? O bom vinho, né? Isso. Aqui para Lutero, Zwinglio tinha um vinho menor, um vinho inferior. Então era a forma de Lutero dizer, olha, Zwinglio, a sua posição da ceia é legal, mas é inferior à minha. Tem esse debate aí, vocês conseguem esse livro aí facinho aí, interessante. Amém, queridos? Amém. Então por isso que eu estou dizendo, observe que os reformadores não são perfeitos, eles divergem. Se você perguntar uma coisa para mim, para o pastor Pedro, certamente dividiremos em alguma coisa ou outra, né? Isso é normal na história. O que você deve fazer é ouvir todos, ler as escrituras e ter a sua opinião bem fundamentada. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Hoje ela arrependeu.